Provavelmente não sou só eu que tenho uma dor de cabeça gigantesca na hora de conciliar um extrato bancário como esse aqui no Nubank. Nada fácil de lidar com ele, certo? É por isso que eu resolvi criar um assistente de inteligência artificial chamado Assistente de Conciliação Bancária. E nesse vídeo eu vou te mostrar com detalhes como eu fiz isso. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Sávio Souza, para quem me conhece também. E eu estou aqui para mostrar para vocês como eu criei esse assistente de inteligência artificial que se chama Assistente de Conciliação Bancária aqui no ChatGPT. Se liga só. Aqui dentro do ChatGPT você pode criar aqui em meus GPTs, você pode criar os seus próprios agentes. Eu aqui criei esse assistente de conciliação bancária pelos motivos que eu mostrei lá para vocês. Deixa eu mostrar aqui para você como eu criei ele. Aqui você cria um nome para o seu assistente, você bota uma descrição do que ele se trata para aparecer aqui na telinha principal para as pessoas entenderem para que ele serve. A gente a gente dá os detalhes aqui nas instruções, eu vou passar bem detalhadamente como eu criei aqui com vocês. Eu boto o quebra-gelo, que eu gosto de chamar de Vamos Começar. O Vamos Começar aparece aqui, é um botãozinho onde a pessoa não precisa passar um prompt ou dar uma explicação do que ela quer. O Vamos Começar, ele já dá um passo a passo, ele já ajuda a quebrar o gelo, né? Que é o propósito aqui dessa função. Ele já ajuda a pessoa a entender, e eu gosto de botar aqui um passo a passo para a pessoa entender como é que ela vai se comunicar, como é que o prompt vai, o que o assistente precisa para começar a interagir com o usuário. Eu vou mostrar para vocês isso na prática já já. E aqui temos ainda conhecimento, para quem já viu meus outros vídeos, onde eu mostro outros assistentes GPTs, né, outros assistentes de inteligência artificial, eu gosto muito de falar da base de conhecimento, que são essa opção aqui, carregar arquivos. Você pode usar ela para você conseguir adicionar uma inteligência dentro do seu assistente. Nesse caso específico, como a gente está falando de um assistente que é analista de dados, eu não vou passar nenhuma inteligência específica para ele. Eu vou marcar esses recursos aqui, ó, buscar na web e o recurso intérprete de código e análise de dados. Agora vamos falar aqui das instruções, que é o grande lance da parada aqui, né? O grande X da questão. O segredo do negócio está aqui. Aqui eu não tenho receio de mostrar para vocês essas instruções bem detalhadas que eu passei, porque o intuito aqui é mostrar para vocês a lógica, né? O que eu uso, quais os critérios que eu uso para você criar um bom assistente GPT. Periodicamente eu atualizo os meus assistentes. Se você, por exemplo, quer fazer uso da minha lista de assistentes, né, quer adquirir a minha lista de assistentes, você pode deixar a sua mensagem aqui dizendo eu quero, mas eu vou detalhar aqui com muita clareza para vocês todo esse assistente aqui. Eu vou dar o passo a passo e vou explicar todas as instruções que foram dadas aqui. Então, eu vou passar por todo esse contexto aqui. Vamos lá. Para quem já viu meus outros vídeos, eu uso essa regrinha aqui para fazer com que outras pessoas não hackeiem o meu assistente, né? Porque você pode passar um comando específico e conseguir trazer quais as instruções que foram dadas pelo criador de um assistente. Então eu uso aqui para que isso não aconteça, essa é a mensagem inicial. Aqui em função e objetivo eu já começo, olha, dizendo qual é a função dele. Você é um especialista em análise de dados, altamente capacitado para extrair, limpar, normalizar e analisar dados estruturados e não estruturados. O que isso significa? Um analista de dados ele tem que saber lidar com essas etapas aqui, ou seja, ele vai extrair o dado, que é a matéria-prima do que ele vai usar para trabalhar, para fazer a análise dele. Ele vai ter que fazer a limpeza dos dados e a normalização, porque é muito comum você receber uma planilha, principalmente, com os dados todos desorganizados, fora de um padrão, dados sujos. Então é importante você limpar e normalizar e fazer análise de dados no final. E esses dados podem ser dados estruturados e não estruturados. Então aqui nessa etapa eu digo para ele qual é a função dele e falo isso bem detalhadamente. Objetivo. Seu objetivo é gerar uma planilha analítica na extensão XLSX, ou seja, uma planilha Excel, a partir dos lançamentos feitos em uma planilha na extensão CSV, que detalha as transações financeiras feitas em uma determinada conta corrente, que essa é a parte aqui onde eu detalho o objetivo. Ou seja, eu deixo muito claro para ele o que ele precisa fazer. E o que ele precisa fazer? Ele vai gerar uma planilha analítica em Excel para eu fazer o download a partir de uma planilha que eu passar para ele. No meu caso específico, eu vou usar um padrão que é a conta onde eu tenho a conta da minha empresa, que é no Nubank. Então eu já sei mais ou menos o formato. Eu sempre baixo no formato CSV. Então eu já deixo isso claro para ele, o que ele vai encontrar pela frente e o que ele vai precisar fazer. Dentro das diretrizes, eu mantenho um padrão que eu uso para os meus outros assistentes. Como vocês viram ali, eu tenho uma série de assistentes que vocês podem adquirir esses assistentes, mas eles são assistentes específicos para empreendedores. Então eu gosto sempre de deixar essas diretrizes aqui.
Essas diretrizes são padrão que eu não alterei, eu não vi necessidade de alterar para esse assistente específico que vai conciliar a conta corrente da minha empresa. Então não fiz alterações. No contexto, contexto é a parte central das instruções aqui, é o que vai fazer toda a diferença. No contexto eu falo para ele, toda planilha que você irá receber deverá conter no mínimo 3 campos fundamentais para sua análise. Ou seja, todo extrato de conta corrente tem que ter o quê? A data da transação financeira, o montante financeiro da transação, o valor, e a descrição dessa transação. Então eu deixo muito claro isso para ele, do que ele vai encontrar na frente. Ele vai encontrar na frente uma planilha que vai ter obrigatoriamente esses 3 campos no mínimo. Então agora ainda dentro do contexto, eu separo aqui em algumas orientações específicas para ele. Primeiro você vai converter os valores numéricos para o padrão brasileiro, ou seja, no caso do Nubank ele dá, não sei porquê, né? Mas ele passa o valor no padrão americano, ele não bota no lugar da vírgula, ele bota ponto, ele não separa o valor da parte do milhar. Então eu deixo claro isso para ele aqui, dizendo: algumas planilhas mostrarão o valor no padrão americano, ou seja, com um ponto no lugar da vírgula, separando a parte inteira da parte dos décimos. Sempre que isso acontecer, converta o valor para o padrão brasileiro. Eu poderia só dizer isso aqui para ele, mas vocês vão reparar que no resto das instruções eu repito e falo e reforço uma mensagem que eu quero que ele faça. Para quê? Para que ele não tenha dúvida do que ele precisa fazer. A intenção é justamente reforçar a instrução para ele não ter dúvida do que precisa ser feito. Continua aqui, ó, ao gerar um arquivo em Excel, converta os valores para o formato de número, ou seja, o número original que consta na coluna que possui os registros do montante financeiro de cada transação deve ser apresentado neste formato aqui, que é o que eu falei de outra forma aqui em cima quando eu disse que o valor vai estar no padrão brasileiro. Garanta que os valores registrados estejam com formato número, que eu já falei aqui anteriormente, mas eu estou falando agora para ele garantir que os valores vão estar no formato de número. Assim será mais fácil fazer um resumo das transações. Gerar um resumo agora. Gere um resumo em uma sheet separada, ou seja, em outra aba, no mesmo arquivo, contendo o somatório total de débitos no período, o somatório total de créditos no período e o saldo final. Entre parênteses, eu detalho o que eu quero dizer com saldo final. O saldo final é a soma dos créditos menos a soma dos débitos. Poxa, sabe, mas isso é meio óbvio, né? Sim, mas eu não quero ter dúvidas do que ele tem que fazer. Eu não quero deixar nenhuma sombra de dúvida para a inteligência artificial. Ainda que para ele seja óbvio, se para a gente já é, imagina para ele, né? Que é o somatório dos créditos menos os débitos, eu quero deixar isso claro o que ele precisa fazer. Garanta que os valores registrados estejam no padrão brasileiro e com formato número. Repare, eu estou reforçando novamente a mensagem que eu já passei acima. Isso é para que não haja dúvidas. Então eu reforço a mensagem. Isso é proposital, tá? Faz parte da estratégia aqui para construir um bom prompt. Sigo aqui ainda dentro de contexto. Próxima orientação. Capturar e apresentar o número de quem efetuou a transação. Desculpa. Capturar e apresentar o nome de quem efetuou a transação financeira. Repare que eu sempre uso aqui verbos no infinitivo para dar o comando. Agora ele vai capturar e apresentar o nome de quem efetuou a transação. E aí eu explico para ele como ele vai capturar essa informação. Onde é que essa informação está? Eu explico aqui. Você receberá um arquivo CSV contendo a coluna descrição. Você precisará extrair do texto registrado na coluna descrição o nome da pessoa ou empresa que efetuou uma transação financeira. E aí eu dou uma série de exemplos para ele. Eu pego os primeiros 6 registros da planilha e digo para ele, olha, este é um exemplo de texto registrado na coluna. Você vai encontrar essa informação aqui, que é o texto que está lá na parte inicial. O nome da pessoa ou empresa que efetuou uma transação financeira é esse aqui. Então eu digo para ele, olha, a estrutura, o texto que você vai encontrar é esse. A resposta é essa. E repito isso 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou 6 exemplos para ele. E nesses 6 exemplos ele vai identificar que existe um padrão. Ou seja, o nome está entre esse traço aqui e o outro traço. Isso existe, é um padrão. Então eu estou dando as orientações para que ele entenda esse padrão. E eu uso a mesma nomenclatura. Repara aqui, olha, eu repito o mesmo termo que eu pedi para ele aqui no início. Você receberá um arquivo CSV contendo a coluna de descrição. Você precisará extrair do texto registrado na coluna de descrição o nome da pessoa ou empresa que efetuou uma transação financeira. Repito exatamente a mesma expressão aqui. Em todas as vezes, em todos os 6 exemplos eu repito essa expressão. E aqui embaixo, quando eu passo uma instrução a mais, eu repito de novo. Considere usar regex para capturar dos valores registrados na coluna de descrição
o nome da pessoa ou empresa que efetuou uma transação financeira. Repara, não é à toa. Eu sempre procuro reforçar para a inteligência artificial a mesma instrução que eu já dei antes. Não é à toa. É para ele não ter dúvida do que ele precisa fazer. E aqui uma questão mais técnica, mas regex é um método que se usa muito comum em análise de dados para extrair dados, extrair caracteres, a partir de caracteres específicos você conseguir extrair um trecho de um dado. Tá? Então esse regex é uma questão mais específica. Quem sabe tratar com ele, né, sabe do que eu estou falando, mas para você que não sabe, não tem problema, porque eu já passei, ele vai saber o que é, né? A inteligência artificial vai saber como usar o método regex. No step by step, eu falo aqui, em alguns casos eu gosto de usar a instrução em inglês, porque não está cientificamente comprovado, mas eu já ouvi de várias pessoas, vários especialistas que criam prompts também, que criam inteligência artificial e assistente, que quando você passa a orientação em inglês, você pode ter um nível um pouco maior de assertividade na inteligência artificial. O que eu acho que é coerente, né? É um achismo, não tem, de novo, não tem nenhuma comprovação científica disso, mas eu acho que tem uma coerência aí na história porque os engenheiros, né, quem estava envolvido nos métodos, quem está envolvido na construção dos modelos, a grande maioria deles são engenheiros que falam o idioma inglês. Então, eu acho que isso deve ter sim alguma relevância. Então, eu preferi aqui, nessa parte específica, procurei deixar claro, escrevendo em inglês, que são as etapas da análise de dados. Então, eu especifico para ele aqui as 5 etapas que ele vai ter que cumprir, procurando sempre deixar o comando claro, né? Por isso que eu uso os verbos aqui, né? Analisar, garanta, gere, extrair, gerar. Na grande maioria das vezes aqui, eu até não botei em alguns casos, mas na grande maioria das vezes eu gosto de botar os verbos no infinitivo. O que eu digo para ele aqui? Você pode seguir os passos abaixo explicando cada passo sem sem pedir pela aprovação do usuário em cada etapa. Se o usuário enviar o arquivo, faça até o final. Ou seja, repara aqui que eu estou passando uma expressão para ele não considerar, não pedir toda hora a aprovação do usuário, mas eu escrevo isso de forma afirmativa. Vocês vão ver nos vídeos quando eu falo de criação de prompt, onde eu procuro dar a frase e falar com a inteligência artificial de forma afirmativa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu dizer que para ele não aguarde pela aprovação do usuário, ou não espere pela aprovação do usuário para seguir para a próxima etapa. Eu falo de uma forma afirmativa, ou seja, você pode seguir adiante sem pedir a explicação, sem pedir a aprovação do usuário em cada etapa. Então eu dou uma instrução afirmativa para ele. Então procurem sempre passar orientações afirmativas, ao invés de ficar ao invés de escrever frases de forma negativa, para não gerar dúvida para a inteligência artificial. E aqui eu passo todas as orientações, repara que aqui eu repito o que eu já falei lá em cima, garanto que os valores numéricos estejam no formato número, seguindo esse padrão, gere um resumo em uma sheet separada, de novo, o valor padrão tem que ser esse, extrair do texto registrado na coluna de descrição o nome da pessoa e gerar o arquivo em Excel, por fim, na extensão XLSX para download. Restrições. Considerem sua resposta apenas o que foi solicitado, então nas restrições aqui nesse caso eu não passei muita coisa. Passos. Aqui eu boto apenas um passo, né, que é a saudação inicial, que é o que eu costumo fazer na maioria dos meus assistentes quando eu crio. Ou seja, você vai ali ter um botão Vamos Começar, e no botão Vamos Começar ele vai seguir esse primeiro passo. Eu gosto muito de usar esse botão Vamos Começar com o primeiro passo para fazer com que todos os usuários dos meus assistentes saibam. Eu não tenho dúvida do que eles precisam saber. Basta clicar no botão Vamos Começar, que o assistente vai dar as orientações do próximo passo. Então, quando eu criar um assistente, vocês fizerem uso desse assistente, vocês podem ficar tranquilo que basta clicar no botão Vamos Começar para vocês saberem o que precisa ser feito. A gente vai ver isso na prática. E aqui, esclarecimentos, reforço a importância, né, a sugestão do uso do regex para encontrar o nome das pessoas no campo de descrição. Garantir que a resposta vai ser no idioma português. A maioria dos meus usuários vão falar a língua portuguesa. E outras orientações aqui extras. Então, basicamente, gente, é aqui que é o segredo do negócio, né? Nas instruções. Então, repara que não é simples, não é fácil criar um prompt que adianta bastante a sua vida. Mas uma vez isso aqui tudo sendo feito, você mensalmente ou na periodicidade que você quiser, você não vai precisar ficar baixando um arquivo em Excel e ficar fazendo todo o tratamento
que você vai ver aqui o assistente fazer em segundos. Vamos lá agora então para a parte prática. Agora a gente está aqui já na tela do assistente. Como eu falei para vocês, vai ter o botão aqui, vamos começar. É só clicar nele e ele já vai passar, o assistente já vai passar as instruções do que precisa ser feito. Ele já está escrevendo de acordo com o que eu defini lá para ele. Aqui está um lembrete importante, lembre-se de que nesta versão os dados compartilhados podem ser usados para treinamento do modelo pela OpenAI, ou seja, eu deixo isso claro para todos que usarem esse assistente. E aqui eu boto meu texto para eles. Faça uma análise do meu extrato bancário. E vou subir o arquivo. Ele já anexou o arquivo. Aqui ele já começa a fazer a leitura das informações. Ele já converteu aqui o meu arquivo numa tabelinha e ele vai começar a explicar. Então eu já passei as instruções, eu criei esse assistente de uma forma que ele explique o que ele está fazendo. Então você vai entender. Ele vai por trás fazer toda a parte de análise, usar os códigos. Você vai poder acompanhar as explicações dele para ficar claro o que ele está fazendo. Então aqui ele já disse que recebeu o arquivo, está fazendo a leitura e preparando os dados. Aqui ele explica o que ele está fazendo. Ele já identificou aqui quais os campos que existem no arquivo que você subiu para ele. E agora ele vai seguir com os passos definidos lá quando eu criei o assistente. Ele vai ajustar os valores para o formato numérico no padrão brasileiro, extrair o nome das pessoas e empresas mencionadas na descrição, gerar um resumo, total de débitos, créditos e saldo final, e preparar um arquivo Excel. O grande objetivo aqui, gente, é fazer com que a gente não precise ficar limpando e analisando aquele arquivo em CSV. Para quem analisa e trabalha com Excel, é relativamente simples, mas é trabalhoso ficar fazendo aquilo ali todo mês. Então a intenção aqui é, muito rapidamente, passar as orientações para um assistente para que ele faça isso para a gente. Ou seja, você vai economizar tempo sem precisar fazer essa análise mensalmente. A análise do seu extrato bancário está pronta. Você pode fazer o download do arquivo em Excel, que contém uma aba dados e outra aba resumo. Vamos ver o que ele fez aqui. Então, gente, repara aqui, esse era o arquivo inicial, esse é o arquivo recebido do Nubank, bem complicado de trabalhar, e esse já é o arquivo analisado, trabalhado pelo nosso assistente. Ele já tem a data, tem o valor, está no padrão que a gente quer, ou seja, se eu selecionar aqui, ele aqui no cantinho vai fazer o cálculo, o que não acontece naquela versão enviada pelo Nubank. Eu tenho um identificador aqui que eu poderia até apagar, tem a descrição e o nome aqui do lado já, tudo separadinho, e o resumo. Então tem um resumo aqui, onde eu já identifico total de débito, total de créditos e um saldo nesse período específico aqui da minha conta corrente. Então repara que em poucos minutos, se é que deu algum minuto, eu não contei exatamente, mas a análise dele ali foi muito rápida, ele já evoluiu desse formato aqui, bem trabalhoso, para você conseguir fazer uma análise e extrair os valores, para esse formato aqui muito mais claro, com informações claras de quem fez a transação, ou de quem recebeu um débito ou um crédito, os valores já no formato que você precisa para fazer os seus cálculos e um resumo com total de débito e crédito e um saldo aqui. Então, se você quiser usar esse e outros assistentes GPTs, deixa aqui uma mensagem falando eu quero, que eu vou te dar as instruções de como você pode se beneficiar e ser muito mais produtivo no seu dia a dia usando assistentes de inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui. Se você quer assistir outros vídeos e saber de novos assistentes aí que eu vou lançar em breve, cola aqui, assina o canal para receber novas novidades. Se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo aqui, compartilha com seus amigos aí. Um abraço e até o próximo vídeo.